Bom dia, meu povo abençoado, leitores, leitoras da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao mês de novembro de 2021. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero desde já, desejar a você um mês poderoso, um mês de vitória, um mês de bênçãos, um mês em que a mão do nosso Deus acreditamos, profetizamos, cremos, recebemos que ela estará sobre a nossa vida e assim nós andaremos na direção daquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Bem, vamos iniciar o penúltimo mês de leitura deste ano e hoje nós já vamos iniciar em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Olha só, Ezequiel, hein? Esse também é um profeta muito interessante de se ler, vai ser muito gostoso. Ezequiel 1:1 até Ezequiel 3:15. Depois nós vamos a Hebreus 3, capítulo 1 até Hebreus 3:19. Depois iremos a Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 104, versículo 1 até 104, 23. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 26, versículos 24, 25 e 26. Que bênção, né? Então eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração, de uma maneira muito especial. E que agora tenhamos também essa visão de Ezequiel sobre esse momento especial do povo de Israel. Vamos ler. Em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Então veja, nós estávamos lendo em Jeremias que Jeremias estava avisando: olha, vocês vão para a Babilônia, vocês vão ser levados como escravos, vocês serão exilados. Agora aqui nós já estamos vendo um profeta profetizando da Babilônia, do cativeiro babilônico, junto ao rio Quebar. Então olha só, versículo 2. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Lembra que ele foi levado cativo, Joaquim? O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Olha só, eu não orei agora há pouco e profetizei sobre a sua vida que eu quero viver um mês de novembro com a mão do Senhor sobre a minha vida, me abençoando, também me corrigindo, também me levando a tomar as decisões corretas, levando eu pelo caminho que Ele quer que eu vá. Interessante isso, né? Olha aí, pega a bênção, irmão, pega a bênção, irmã. Então Jeremias profetizou antes e agora nós temos Ezequiel profetizando durante. Versículo 4. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma de suas asas, vocês vão se acostumar um pouquinho agora com Ezequiel, que ele sempre vai ter essas visões assim um pouco diferentes. Debaixo de cada uma das asas, vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocava as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente, sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Veja, uma cabeça com 4 rostos, né? Um negócio meio difícil de se ver, né? Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se
em qualquer direção que o Espírito indicava e se moviam para a frente, sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres vivos, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada um tinha dentro delas outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções sem se virar, enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Aonde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos os acompanhavam. Quando os seres vivos se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles, estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada um dos seres se estendiam de modo a tocar as asas dos outros. As outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como as ondas do mar quebrantando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres paravam, abaixavam as asas. Enquanto tocavam as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono bem no alto havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente e cintilava como fogo. Da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como um arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão. Eu ouvi a voz de alguém que falava comigo. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem. Deixa eu só voltar aqui na finalização do versículo, né? Então, nós terminamos aqui no 1:28. Então, quando ele viu esse ser, né, no trono, ele diz aqui no finalzinho do versículo 28. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Capítulo 2, versículo 1. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi as suas palavras com atenção. E ele disse, filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Mais uma vez um profeta alertando, olha só. Isso me faz lembrar aquele episódio lá do rico e do Lázaro. O rico dizendo assim, manda lá os profetas, né, falar com os meus irmãos. Quer dizer, mande lá alguém falar com eles. E aí Jesus, né, ali na parábola diz, mas lá já estão os meus profetas, né, os meus filhos, falando com eles. Então não dá para você voltar lá e falar, eles já estão lá falando. Ou seja, hoje o evangelho está sendo anunciado, só não ouve, não vê quem não quer.
Versículo 3. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o soberano Senhor. E quer eles ouçam, quer não. Lembre-se de que eles são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanimem com os seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Olha só. Era para ele comer. Cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Capítulo 3, versículo 1. A voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, enche o seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida, disse ele, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não o envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não o envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se eu fizesse, eles lhes dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra, mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou, filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça-as com atenção. Depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. Faça isso, quer eles ouçam, quer não. Em seguida o Espírito me pôs em pé e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abib, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Pois nós vamos continuar essa história amanhã. Ela é linda, maravilhosa. Vamos agora lá para o Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 3. Versículo 1, Hebreus 3:1. Portanto, irmãos, santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Olha só, o homem mais, vamos dizer assim, respeitadíssimo do Antigo Testamento, que tirou o povo do Egito. Ele vem falando agora do Filho de Deus. Não tem nenhuma comparação de
de igualdade, não existe isso. Jesus, no entanto, versículo 3, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Misericórdia. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Meu Deus! E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Meu Deus! Vamos agora ao Salmo de número 104, versículos de 1 a 23. Todo o meu ser louve ao Senhor. Vá lá, Antigo Testamento, Salmo, livro dos Salmos, Salmo de número 104. Todo o meu ser louve o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus, põe as vigas de tua casa nas tuas nuvens de chuva. Fazem das nuvens o teu carro de combate, cavalga nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, como água que cobria até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem águas nos vales e os riachos correrem entre os montes. Todos os animais bebem dessa água e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuva sobre os montes e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores são do Senhor, ou melhor, as árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos. Nos ciprestes as cegonhas têm seu lar.
No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas que escondem os coelhos silvestres. Fizestes a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Provérbios capítulo 26, versículos de 24 a 26. Vamos lá. Provérbios 26, versículo 24. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas, seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio, dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Queridos irmãos, amigos, esta é a palavra do Senhor para este dia, e que ela possa ter falado ao seu coração e que você possa ter aprendido. Se eu pudesse tirar hoje um ensinamento, uma palavra, né, dessa leitura que fizemos, eu tiraria obediência. Devemos obedecer ao Senhor, né? Porque se não obedecermos será prejuízo para nós. Vamos em frente? Deus te abençoe, um ótimo dia. Deixa o like, seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe com alguém esta leitura da palavra do Senhor. Fique com Deus e até amanhã.